Olá, gente! E como vocês estão? Espero que bem. Nós iniciaremos nossas aulas remotas agora do segundo bimestre e eu vou falar um pouquinho hoje nessa aula sobre o romantismo. Na última aula que eu deixei para vocês, no Google Classroom, antes do recesso, a professora pediu para vocês assistirem a um vídeo. Eu não fiz aquele vídeo, eu peguei no YouTube de uma outra professora e pedi para vocês assistirem sobre o contexto histórico e social do romantismo. O romantismo é uma escola literária que acontece na Europa e vem para o Brasil depois, E hoje, nessa aula em especial, a gente vai falar as características do romantismo e os temas assim que eles mais abordam. A gente vai falar em outros momentos sobre o romantismo, outras situações, mas hoje especialmente as características. Vocês observaram aqui que a professora tá com 3 cores. Eu tentei fazer aqui o número 1, mas tá meio estranho, mas é o número 1, o número 2 e o número 3. Por quê? Quando alguém perguntar para vocês quantas gerações tem o romantismo, isso lá na Europa, isso aqui no Brasil, isso aqui em terras tupiniquins também. O romantismo tem 3 gerações, vocês não vão esquecer, acho que jamais, é só lembrar do rosto da professora Alessandra. Verde, vermelho, azul. Quantas gerações o romantismo tem? 3. Nessas 3 gerações, a gente tem características que são semelhantes, tem características que é comum para as 3, e tem características que é comum ou para a primeira geração, ou para a segunda, ou para a terceira. Então vamos lá. A gente vai trabalhar mais, até vou falar um pouquinho de um ou outro artista nessa aula, mas a gente vai falar especialmente das características. Então aqui no Brasil, o romantismo, ele inicia em 1836, ou seja, no século XIX. Ele vem um pouquinho depois que inicia na Europa. E aqui no Brasil ele chega com um artista brasileiro que escreve uma obra chamada Obras Poéticas, que é o Gonçalves de Magalhães. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, sobre a obra em outro momento. E ele termina aqui em terras tupiniquins, aqui no Brasil ele termina em 1881, praticamente no final do século XIX, com uma obra do Machado de Assis, que é chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente vai deixar também para outra situação. Então aqui a professora trouxe para vocês uma caixinha de presentes, São alguns presentes mesmo, a caixinha é uma só, é para todo mundo do segundo C da escola Tancredo, ó, peguem a caixinha de vocês. Aí, como vocês não estão aqui perto, por causa do isolamento social, cada um tem que ficar na sua casa, a professora vai abrir e mostrar os presentes. Então, eu tenho aqui gomas de mascar, que eu sei que vocês adoram, Vocês se lembram que antes do recesso, nós estávamos com um projeto na sala que a literatura é doce? Então, a literatura é doce. Nós teremos aula de literatura hoje, nessa videoaula. Qual é a escola literária que a gente está trabalhando mesmo? Romantismo, que inicia-se no início do século XIX. Quantas gerações o romantismo tem mesmo? Quantas? Primeira, segunda, terceira. 3 gerações. Pode falar primeira, segunda, terceira. Então, aí eu trouxe, além das gominhas, ó, é de vocês, a caixinha de vocês, quando a gente voltar eu entrego. Eu trouxe aqui, assim, algumas figuras, alguns nomes, que são pra gente falar um pouquinho das características do romantismo. Eu trouxe aqui essa figura, é um casal, tá? Quando a gente fala romantismo, a gente liga logo com o romantismo, o rapaz que abre a porta, que manda flores. Esse romantismo que a gente vai falar e que a gente vai estudar algumas obras e alguns romancistas e alguns poetas. Dentro do romantismo a gente tem romances e dentro do romantismo a gente tem os poetas. Que os romances são os artistas que fizeram os textos em prosa e os poetas são os artistas que fizeram os textos em versos. Esse romantismo que a gente vai falar é o romantismo escola literária, não é esse romantismo que a gente usa para designar essas pessoas que abrem a porta, que mandam flores. Não, é um pouco diferente, vocês vão ver que as características não são as mesmas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou pegar aleatório as características, aí eu vou falando que faz referência a uma ou outra geração. Quantas gerações são mesmo? Quem vai acertar? E tem características que é comum a uma geração só, tá? Então, vamos lá. A característica que eu peguei aqui, não necessariamente ela é a mais importante. Eu peguei aqui da caixinha, então,
é a idealização da mulher e do amor, né? No romantismo, realmente, o amor, assim, é extremamente idealizado, aquele amor perfeito, a mulher também. E, assim, a visão da mulher dentro do romantismo é uma mulher que é como se ela fosse um anjo, sabe? Uma santa, eles colocam ela, assim, num pedestal, né? A mulher é colocada, assim, num pedestal. É idealizado mesmo, tanto a mulher é idealizada, né? Quanto o amor é idealizado. E não existe nada ideal, né? Nada nessa vida é ideal. Tudo na vida é real, né? A gente tem que trabalhar com a realidade. Não os românticos. Os românticos trabalhavam com o ideal. Só que quando a gente trabalha com o ideal, às vezes o ideal meu não é o ideal de vocês, né? Então eles tinham uma idealização da mulher e do amor, né? As mulheres eram ideais no século XIX? Não, ninguém é ideal, nem homem, nem mulher. Ninguém é, né? Nós somos reais, não ideais. E eles buscavam esse ideal e colocavam essa mulher realmente num pedestal. É uma santa, ela é um anjo. Não existe anja, tá, gente? É anjo. Ela serve. O anjo não tem sexo, né? É um ser assexuado. Outra característica do romantismo é o sentimentalismo. Gente, eles são extremamente exagerados. Tanto da primeira geração, quanto da segunda, quanto da terceira. Mas assim, exagerados mesmo. Tudo. Eles vão falar da pátria, que na primeira geração aparece muita pátria. Nossa, gente, é aquele sentimento, aquela saudade, aquela falta. Era muito comum eles irem, pelo menos os que tinham condição financeira, estudar fora do Brasil. Naquela época, estudar na Europa, principalmente em Portugal. Então, assim, eles falavam dessa falta, dessa saudade. E outro detalhe que eu tava acabando esquecendo, a idealização da mulher, ela acontece muito na primeira e muito na segunda geração. A terceira geração, a gente já começa a ver uma mulher mais carnal, uma mulher não espiritual, uma mulher não anjo, uma mulher não santa, tá? Nessa geração, a mulher começa a aparecer mais carnal, tem a questão do sentimentalismo aqui ainda, mas a visão da mulher começa a mudar aqui. Agora, a mulher aqui e a mulher aqui é esse ser espiritual, esse ser anjo, quase que intocado, tá? Vamos para outras características. Essa daqui é o que eu já tinha falado, o sentimentalismo sob diversas manifestações, na pátria, no amor, tudo. Mas, gente, pensa em sentimentalismo, né? Outras duas características do romantismo, não necessariamente elas aparecem juntas, elas aparecem principalmente, uma delas principalmente nessa geração. A religiosidade e o nacionalismo. Os românticos são extremamente religiosos. Eles acham que muitas coisas da nossa vida se resolve com a questão da religião, tá? Então, muitas vezes eles se voltam para Deus, eles se prostam para a questão dos santos também, né? E o nacionalismo, não é à toa que a professora escolheu o verde na primeira geração. A primeira geração, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, eles são extremamente nacionalistas. A gente chega a dizer que eles são nacionalistas ufanistas, que é aquele nacionalismo levado às últimas consequências. Tanto que nessa época aqui no Brasil, a gente está no momento de proclamação da República e tal. Aqui no Brasil, eles tentam no romantismo construir uma literatura que fosse realmente nacional. Não sei se eles conseguem muito, não que a nossa literatura romântica seja ruim, pelo contrário, é excelente, tanto os poemas quanto os romances. Inclusive, é dentro do romantismo que a gente começa a ver surgir a questão do romance, tanto na Europa quanto aqui em Portugal. Eu trouxe aqui, eu consegui essas duas figuras, não sei se conseguem identificar muito bem. Aqui é o índio e aqui é o cavaleiro medieval, tá vendo? Índio, cavaleiro medieval, índio, cavaleiro medieval. A figura do cavaleiro medieval, ela aparece na primeira geração do romantismo na Europa. A figura do índio aparece na primeira geração aqui no Brasil. Tanto o cavaleiro medieval quanto o índio, eles são heróis dentro do romantismo, na primeira geração. Por quê? Porque eles buscavam uma figura que fosse realmente nacional e uma figura que fosse heróica, né, que fosse idealizada. Então, o que acontece? Lá na Europa, como eles tinham o cavaleiro medieval na Idade Média, eles buscam como herói o cavaleiro medieval. Aqui no Brasil, nós não tivemos essa Idade Média, né? Aqui no Brasil, a gente não tem um cavaleiro medieval. Então, como que uma literatura que tenta pregar o nacionalismo ia buscar um cavaleiro medieval? Não dá. Então, o nosso herói do romantismo é o índio,
Então, o herói do romantismo europeu é o cavaleiro medieval, o herói do romantismo brasileiro é o índio. E é engraçado, gente, que o índio, eles idealizam de tal forma, assim, que é um índio que vocês, por exemplo, tem alguns romances que trazem o indianismo. O Guarani, tem Iracema e tem o Birajara. Em alguns desses romances, a gente vê o índio, por exemplo, no Guarani, o Peri chega a lutar com uma onça para mostrar lá para Cecília, que é a mocinha lá do livro, e ele não se fere, ele não se machuca, assim, é aquele índio totalmente idealizado mesmo, sabe? É um índio que eles querem uma figura realmente brasileira, né? É um índio brasileiro, mas é um índio brasileiro que eles acabam meio que idealizando e também quase que colocam uma armadura. Mas a gente vai trabalhar melhor depois essas características, tá? Lembrando que o nacionalismo, ele tá em especial para a primeira geração. Então, se alguém perguntar qual é o herói do romantismo brasileiro, qual é o herói do romantismo brasileiro? O índio. Qual é o herói do romantismo europeu? O cavaleiro medieval. Tá em qual geração? Primeira, isso mesmo. Muito bom. Outra característica do romantismo é o escapismo, a fuga. Esse escapismo, essa fuga, ele não vou falar para vocês que não tem na primeira e na terceira, mas ele é muito comum na segunda geração. Assim, os românticos, eles acabam ficando assim, eles têm um sentimento de tristeza muito grande aqui nessa geração, gente. É um sentimento de melancolismo quer dizer tristeza. Tanto que eles usavam um termo naquela época chamado mal do século, que eu vou falar um pouquinho depois, né? E então o viver o presente para o romântico era algo muito difícil, muito complicado, principalmente o romântico dessa geração aqui, ó, que é a segunda. Então o que eles faziam? Eles faziam uma fuga, um escapismo. Eles escapavam ou para o passado, verdade, ou eles escapavam para o futuro. Óbvio que a gente não consegue escapar do presente, né, gente? E eles faziam isso através da literatura, né? Essa fuga, esse escapismo. Não que não apareça aqui, não que não apareça aqui o escapismo, mas aqui é muito forte, tá? Outra característica é a saudade, a melancolia e o individualismo. Gente, saudade, melancolia aparece muito nessa geração, saudade da pátria, melancolia, a tristeza também. Esse sentimento de melancolia, de tristeza, é muito voltado ao que eu tinha comentado antes com vocês, na característica do escapismo. E a questão do individualismo, gente, os românticos são muito individualistas. Tanto da primeira quanto da segunda, eu acho que na terceira vai acabando um pouquinho. Assim, vai terminando um pouco esse individualismo. Quando eles sentem saudade da pátria, é a sensação que tem que só eles têm saudade da pátria. Quando eles amam, a sensação é que só eu amo. O romântico, ele é muito voltado para a primeira pessoa do singular, que é o eu, sabe? Muito, 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 muito individualistas. Eles sofrem de uma forma assim, como se só eles estivessem passando por aquela situação, né? Que mais ninguém estivesse vivendo a saudade da pátria, que mais ninguém estivesse vivendo um amor frustrado, ou que mais ninguém tivesse descoberto que aquela dama não é tão ideal, tão perfeita, ou que aquele cavalheiro também não é. Se bem que o romantismo, a gente não tem mulher, eu desconheço mulheres que escrevam dentro do romantismo, tá? São os homens mesmo. Outra característica que está ligada ao individualismo, não sei se vocês já ouviram essa palavra, está totalmente ligado ao individualismo. Subjetividade. É uma característica, caiu no Enem, vestibulares, outros concursos forem fazer. Subjetividade quer dizer eu, quer dizer assim, o meu interior, né? Então eles são extremamente subjetivos, eles são subjetivos para falar da pátria, eles são subjetivos para falar da mulher, assim, é um sentimento de subjetividade assim tremenda. Gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu quero fazer vídeo só de 15 minutos e eu vou fazer um outro só pra gente encerrar as características do romantismo, tá? Só um minutinho.